A terra de Israel, particularmente a sua capital, Jerusalém, tem sido desde há muito um local significativo nas narrativas das principais religiões do mundo. Este vídeo explorará as profundas implicações históricas e religiosas desta nação, o seu impacto no cristianismo, no islão e no judaísmo, e os recentes desenvolvimentos que sugerem o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Será dado especial enfoque à potencial reconstrução do terceiro templo e às controvérsias e profecias que a rodeiam. O lugar de Israel no cristianismo, no islão e no judaísmo, Israel, mais especificamente Jerusalém, tem ocupado uma posição profundamente enraizada nas fés do cristianismo, do islão e do judaísmo ao longo da história. Cada religião tem numerosas ligações à cidade, tornando-a um importante epicentro espiritual e histórico. No judaísmo, Jerusalém é venerada como o local do primeiro e segundo templos, ambos essenciais para a prática e identidade da fé. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão no século X a.C., albergava a Arca da Aliança. A sua destruição pelos babilônios em 586 a.C. foi uma perda devastadora. Posteriormente, o segundo templo, erigido em 516 a.C., tornou-se o local central de culto do judaísmo até a sua destruição pelos romanos em 70 d.C. Estes acontecimentos marcaram profundamente a história judaica e conduziram a um desejo de longa data de reconstruir um terceiro templo. Para os cristãos, Jerusalém tem uma importância primordial devido à sua ligação com Jesus Cristo. É a cidade onde Jesus passou a última semana da sua vida, frequentemente designada por Semana da Paixão. Esta inclui acontecimentos importantes como a Última Ceia, a crucificação e a ressurreição, momentos fundamentais da fé e da doutrina cristãs. Além disso, de acordo com o Novo Testamento, Jerusalém desempenhará um papel crucial nos acontecimentos do fim dos tempos, marcando a cidade com significado escatológico. Entretanto, para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado, depois de Meca e Medina. Nela se situam a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha, onde se crê que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a viagem nocturna. A cidade também faz parte da escatologia islâmica, nomeadamente nas profecias sobre o dia do juízo final. Apesar do seu significado para as três religiões, o controlo e o acesso a Jerusalém tem sido uma questão controversa, causando séculos de conflito. O atual estado político de Jerusalém reflete este conflito, com a cidade velha dividida em bairros judeus, muçulmanos, armênios e cristãos. Atualmente, a potencial construção de um terceiro templo judaico no Monte do Templo, onde se situa atualmente a Mesquita de Al-Aqsa, tem provocado uma tensão global. Para alguns, esta iniciativa sugere o cumprimento literal de profecias do fim dos tempos que afetam as três religiões. Estas profecias, juntamente com as suas interpretações e implicações, constituem a base das nossas discussões subsequentes neste vídeo. A destruição do primeiro e do segundo templos e o desejo de um terceiro. A destruição do primeiro e do segundo templos em Jerusalém constitui dois dos acontecimentos mais impactantes da história judaica. Estes templos não eram meros edifícios, mas representavam a identidade religiosa, política e cultural do povo judeu. A sua perda e o desejo persistente de um terceiro templo revelam o significado profundo destas estruturas na fé e na vida judaica. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão por volta de 957 a.C., era uma estrutura magnífica que albergava a Arca da Aliança. Era visto como a morada de Deus, um símbolo da presença divina entre o povo de Israel. A sua destruição em 586 a.C. pelo rei babilônico Nabucodonosor II foi um acontecimento catastrófico, que levou ao exílio do povo judeu e ao início da diáspora judaica. Este facto marcou um ponto de viragem na história judaica, um período de profunda perda, e o início de um intenso desejo de restauração. 70 anos mais tarde, o rei persa Ciro permitiu que o povo judeu regressasse a Jerusalém e reconstruir o seu templo. O segundo templo, concluído por volta de 516 a.C., foi o coração da vida religiosa judaica durante quase 6 séculos. Este templo foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande no século I a.C. No entanto, também ele teve um fim trágico quando foi destruído pelos romanos em 70 d.C., durante o cerco de Jerusalém. Este acontecimento levou a uma nova dispersão dos judeus e marcou o início de um longo período sem um local central de culto. A perda de ambos os templos deixou uma marca indelével na psique judaica. O Muro das Lamentações, um vestígio do segundo templo, tornou-se desde então um local sagrado para a oração e o luto pela perda dos templos. Apesar da passagem dos séculos, o desejo de reconstrução de um terceiro templo persiste entre alguns segmentos do judaísmo.
Esta aspiração, profundamente enraizada nas crenças religiosas, é também impulsionada por várias profecias do fim dos tempos que prevêem a construção de um terceiro templo, antes da vinda do Messias. No entanto, a potencial construção de um terceiro templo está repleta de controvérsia. Dado o significado religioso comum do local e a sua atual ocupação por estruturas islâmicas, a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. As intensas complexidades interreligiosas e geopolíticas que rodeiam esta questão tornam a perspectiva de construção de um terceiro templo um potencial ponto de inflamação, com repercussões que podem afetar o mundo inteiro. Passos recentes para a construção do terceiro templo. Nos últimos anos, certos grupos religiosos e políticos de Israel deram vários passos que sugerem um movimento em direção à construção de um terceiro templo. Estas ações, embora controversas, são vistas por alguns como o cumprimento de profecias bíblicas associadas ao fim dos tempos. Entre os passos significativos está a criação de uma novilha vermelha, um animal ritual cujas cinzas são necessárias para a purificação do povo judeu, de acordo com Números 19, 10 da Torá. A novilha vermelha deve ser completamente imaculada sem qualquer defeito físico e nunca ter sido submetida a um jugo. Tal criatura é extremamente rara, e a sua existência é considerada um pré-requisito para a construção de um terceiro templo. Em 2018, o Instituto do Templo, uma organização religiosa dedicada a todos os aspectos do Templo Sagrado de Jerusalém, anunciou o nascimento de uma novilha vermelha certificada, alimentando as especulações sobre a construção iminente de um terceiro templo. Para além disso, tem havido um aumento dos esforços para a formação de Kohanim, sacerdotes, para o serviço do templo. O Instituto do Templo, juntamente com outras organizações semelhantes, estabeleceu escolas para treinar descendentes da antiga classe sacerdotal para realizar os rituais do templo. Isto inclui instruí-los nas complexas regras relativas aos sacrifícios e rituais do templo, que não são realizados há mais de 2000 anos. A formação dos Kohanim significa os preparativos práticos para o restabelecimento dos serviços do templo. Os planos para a construção do templo e do seu altar também estão a ser desenvolvidos. O Instituto do Templo criou projetos arquitetônicos, incluindo modelos detalhados do terceiro templo em 3 dimensões, feitos por computador. Uma pedra angular maciça destinada ao terceiro templo foi extraída e preparada. Estas ações são vistas por alguns como um progresso tangível em direção à construção de um terceiro templo, que, de acordo com certas interpretações das profecias bíblicas, islâmicas e judaicas, é um sinal significativo do fim dos tempos. As medidas tomadas não estão isentas de detractores, tanto dentro como fora de Israel, devido à sensibilidade política e religiosa do Monte do Templo, onde se encontram atualmente a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha. No entanto, é inegável que estas ações estão a suscitar discussões e preocupações sobre o que isto poderá significar para o futuro, a profecia do fim dos tempos e o Anticristo. A construção do terceiro templo está intimamente ligada às profecias do fim dos tempos no cristianismo, no islão e no judaísmo. Para alguns, estas ações e desenvolvimentos recentes são sinais significativos de que o fim dos tempos, tal como predito nas escrituras religiosas, se aproxima. No centro destas profecias está a figura conhecida como o Anticristo no cristianismo e Al-Masih ad-Dajjal no islão. Na escatologia cristã, o Anticristo é uma figura que aparecerá durante o fim dos tempos, enganando muitos para que se desviem da fé e instigando o conflito e o caos. O livro de Daniel, 2 Tessalonicenses e o livro do Apocalipse contêm profecias sobre esta figura e o tumulto que causará. Algumas interpretações sugerem que o Anticristo surgirá após a construção do terceiro templo. A segunda epístola aos Tessalonicenses, por exemplo, menciona um homem do pecado que se sentará no templo de Deus e se declarará Deus. Por outro lado, a escatologia islâmica apresenta Al-Masih ad-Dajjal, uma figura enganadora análoga ao anticristo cristão. A literatura Hadith descreve Dajjal como um grande enganador que irá testar a fé dos muçulmanos antes do dia do juízo final. Embora não haja nenhuma menção explícita ao terceiro templo na escatologia islâmica, a potencial construção do templo e a perturbação daí resultante podem ser vistas por alguns como preparando o terreno para a chegada de Dajjal. Na escatologia judaica, a construção do terceiro templo está associada à vinda do Messias e ao início de uma era messiânica de paz e monoteísmo. No entanto, a fé judaica não tem um conceito de figura do anticristo como no cristianismo ou no islão. As profecias que se sobrepõem e divergem no seio destas fés
criam uma mistura complexa e potencialmente volátil de crenças e expectativas. Os recentes desenvolvimentos no sentido da construção de um terceiro templo incitam, assim, à antecipação e ao medo, uma vez que parecem estar em sintonia com estas narrativas proféticas do fim dos tempos. É importante notar, no entanto, que estas interpretações variam muito dentro e entre grupos religiosos. E muitas pessoas dentro dessas religiões não interpretam as profecias literalmente, ou podem não acreditar que esses eventos são iminentes. A redescoberta da piscina de Siloé e o seu significado. A piscina de Siloé, uma antiga fonte de água em Jerusalém, é outro local fundamental que liga os acontecimentos atuais às profecias bíblicas. Na tradição cristã, foi onde Jesus curou um cego, conforme narrado no Evangelho de João. Na tradição judaica, está associada à cerimônia de libação de água durante a festa dos tabernáculos ou Sukkah. A redescoberta desta piscina e a sua relevância para as profecias do fim dos tempos merecem, pois, ser analisadas. A piscina de Siloé perdeu-se no tempo até 2004, altura em que foi descoberta acidentalmente durante a construção de uma conduta de esgotos. Escavações conduzidas pela Autoridade de Antiguidades de Israel revelaram uma piscina monumental do período do Segundo Templo. A piscina está localizada fora das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, perto da intersecção dos vales Tirapuian e Quidron. Para alguns, a descoberta deste local histórico e religioso faz parte do cumprimento de profecias e é um sinal do fim dos tempos que se aproxima. A piscina de Siloé está ligada à Festa dos Tabernáculos, uma das 3 festas de peregrinação do judaísmo, quando os israelitas se deslocavam ao Templo de Jerusalém. Durante esta festa, tinha lugar uma cerimônia única chamada libação de água. Os sacerdotes tiravam água do tanque de Siloé, levavam-na para o templo e derramavam-na sobre o altar. Esta cerimônia era vista como um pedido de chuva, essencial para a época agrícola que se aproximava. Alguns grupos em Israel, como os fiéis do Monte do Templo, veem a redescoberta da piscina de Siloé como um sinal para restabelecer a cerimônia de libação de água, um ritual que não é praticado desde a destruição do Segundo Templo. Estes grupos começaram a reencenar esta cerimônia anualmente durante a Festa dos Tabernáculos, aumentando a sua preparação para a potencial construção de um terceiro templo. Tal como os passos para a construção do terceiro templo, a descoberta da piscina de Siloé e a renovada cerimônia de libação de água são vistas por alguns como o cumprimento de profecias bíblicas, como as que se encontram em Zacarias 14. No entanto, as interpretações variam muito, e estes pontos de vista não são universais entre os seguidores do judaísmo, do cristianismo ou do islamismo. Não obstante, estes desenvolvimentos contribuem para a complexa tapeçaria de crenças religiosas e acontecimentos históricos que rodeiam Jerusalém, o Monte do Templo, e a possível construção de um terceiro templo. A Festa dos Tabernáculos e a sua relevância para as profecias do fim dos tempos. A Festa dos Tabernáculos, ou Sukkah, é um festival judaico de 7 dias que tem lugar 5 dias depois do Yom Kippur. É uma celebração alegre que comemora o período de 40 anos que os israelitas passaram a vaguear no deserto após o seu êxodo do Egito, durante o qual viveram em abrigos temporários, ou Sukkot. A festa também marca o fim do ano agrícola, servindo como um momento de agradecimento pela colheita. No contexto do templo, o Sukkot era uma das 3 festas de peregrinação durante as quais o povo judeu tinha de comparecer perante o Senhor em Jerusalém. Durante a festa, ofereciam-se numerosos sacrifícios e realizava-se a já referida cerimônia de libação da água, onde a água retirada do tanque de Siloé era derramada sobre o altar. O Sukkot tem um profundo significado escatológico, tanto no judaísmo como no cristianismo. No judaísmo, o Sukkot é visto como um prenúncio da era messiânica. A tradição judaica afirma que quando o Messias chegar, todas as nações farão uma peregrinação a Jerusalém para celebrar o Sukkot no templo reconstruído, simbolizando a paz universal sob a soberania de Deus. Esta ideia tem as suas raízes nas profecias de Zacarias 14, que descreve um tempo futuro em que todas as nações virão a Jerusalém para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Na escatologia cristã, algumas interpretações veem o Sukkot como um símbolo da presença protetora de Deus durante a tribulação do fim dos tempos e o reinado de 1 ano e 0 de Cristo, muitas vezes referido como o reino milenar. Esta interpretação deriva de Apocalipse 21:3, que diz que a morada de Deus será com a humanidade na Nova Jerusalém, um conceito paralelo às habitações temporárias de Sukkot e à presença de Deus com os israelitas no deserto. Tendo em conta estas profecias, os recentes esforços para restabelecer os rituais de Sukkot, incluindo a cerimônia de libação de água,
são vistos por alguns como passos em direção ao cumprimento das profecias do fim dos tempos. Estes acontecimentos têm alimentado a expectativa, o debate e a controvérsia, servindo como mais um exemplo de desenvolvimentos modernos que aparentemente se entrelaçam com a profecia bíblica. Como sempre, as interpretações e crenças sobre estes assuntos variam muito entre os diferentes grupos de cada fé. O conceito de Armagedon no livro do Apocalipse. O termo Armagedon é um dos conceitos mais conhecidos e frequentemente referenciados nas profecias do fim dos tempos. Com origem no livro do Apocalipse no Novo Testamento da Bíblia, o Armagedão tornou-se um símbolo universal de devastação e conflito apocalíptico. O termo tem sido amplamente utilizado na cultura pop e nos meios de comunicação social para representar um acontecimento que põe fim ao mundo. No livro do Apocalipse, batalha catastrófica, o Armagedão é descrito como o local de uma grande e última batalha entre as forças do bem e do mal no fim dos tempos. Acredita-se que a palavra em si vem do hebraico Har Megiddo, que se traduz em Montanha de Megido. Megido é um lugar real no norte de Israel, conhecido pela sua importância histórica e estratégica como campo de batalha ao longo dos séculos. Apocalipse 16. 16 diz: Então reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A seguir, a passagem descreve uma série de acontecimentos catastróficos, incluindo desastres naturais e juízos divinos, que culminam com a derrota das forças do mal. Embora o Armagedão se refira a uma localização geográfica específica, ao longo do tempo, a sua interpretação expandiu-se. Para muitos, o Armagedão simboliza a luta culminante entre o bem e o mal, independentemente da localização física. É visto como um campo de batalha espiritual ou simbólico, tanto quanto literal. No contexto dos recentes acontecimentos em Israel, o conceito de Armagedão assume uma nova camada de relevância. Para aqueles que interpretam as profecias literalmente, a potencial reconstrução do Terceiro Templo e os acontecimentos associados podem preparar o terreno para a profetizada batalha do fim dos tempos. Para outros, o Armagedão serve de referência metafórica para a escalada de conflitos e crises que o mundo enfrenta atualmente. No entanto, como em todas as questões de profecia e interpretação religiosa, as opiniões sobre o Armagedão variam muito. É fundamental reconhecer que muitos crentes não interpretam estas profecias literalmente ou não acreditam que elas prevejam acontecimentos específicos atuais ou futuros. Independentemente disso, o conceito de Armagedão, as suas origens, interpretações e o seu lugar na consciência pública, é um aspecto essencial da discussão mais alargada sobre as profecias do fim dos tempos. O Armagedon como referência física e simbólica nas profecias do fim dos tempos. O conceito de Armagedon serve a um propósito duplo nas profecias do fim dos tempos, tanto como local físico quanto como referência simbólica. Esta dualidade enriquece a sua interpretação, permitindo um leque diversificado de perspectivas em diferentes credos e culturas. Os acontecimentos que se desenrolam em Israel, especialmente relacionados com a potencial reconstrução do Terceiro Templo, estão a suscitar novas discussões em torno do conceito de Armagedão e o seu significado no discurso da escatologia. Como local físico, Armagedão refere-se à antiga cidade de Megido, no norte de Israel, um local de numerosas batalhas históricas. O seu significado geográfico está enraizado na sua posição estratégica numa importante rota comercial, tornando-a uma porta de entrada fundamental para as ricas terras agrícolas do Vale de Jezreel. A rica história de conflitos de Megido confere uma certa gravidade à ideia de ser o local profetizado de uma futura batalha culminante. Assim, alguns veem os desenvolvimentos geopolíticos na região como possíveis precursores dos eventos profetizados no Apocalipse, dando à localização do Armagedon uma interpretação literal. Simultaneamente, o Armagedão serve como uma potente referência simbólica a uma luta decisiva entre o bem e o mal, um confronto cataclísmico no fim dos tempos. Os cataclismos descritos no Apocalipse, como terremotos de grandes proporções, céus que escurecem e estrelas que caem, são vistos metaforicamente por muitos como representando uma convulsão social, política ou espiritual. Desta forma, o Armagedão transcende os seus limites geográficos para se tornar um emblema de conflito global ou cósmico. Para muitos crentes, a interpretação simbólica também se estende à espiritualidade pessoal. O Armagedão pode representar as batalhas pessoais que cada um enfrenta contra o mal espiritual, ou a tentação na sua própria vida. Neste sentido, a luta no Armagedão torna-se uma luta interna, espiritual, tornando-a também uma metáfora pessoal. No contexto dos acontecimentos atuais e das profecias que rodeiam a potencial reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém, o conceito de Armagedão tem estas conotações físicas e simbólicas. Embora o local do templo não seja em Megido, o conflito religioso e político que se segue
potencialmente ligado à sua construção, poderia metaforicamente alinhar-se com o tumulto associado ao Armagedão. Ao mesmo tempo, a interpretação física mantém o foco no Médio Oriente como o potencial epicentro dos acontecimentos do fim dos tempos. Estas interpretações não são mutuamente exclusivas, e os indivíduos podem inclinar-se para uma ou outra, com base em crenças pessoais, ensinamentos religiosos ou perspectivas culturais. É importante lembrar que essas interpretações são diversas e podem variar muito entre diferentes grupos religiosos. Enquanto alguns podem ver os acontecimentos atuais em Israel como o cumprimento literal da profecia que conduz a um Armagedão iminente, outros podem ver estes acontecimentos sob uma luz mais simbólica, ou como não tendo qualquer relação com a profecia. Assim, o conceito de Armagedão no discurso das profecias do fim dos tempos permanece tão complexo e multifacetado como as próprias profecias, o papel do Israel moderno na política global e a profecia. O estabelecimento do Israel moderno e o seu papel na política global fornecem uma perspectiva adicional a considerar quando se examinam as profecias do fim dos tempos. O renascimento de Israel como nação soberana em 1948, após quase 2000 anos de diáspora judaica, é visto por alguns como um cumprimento profético significativo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento da Bíblia, há numerosas profecias que falam do regresso do povo judeu à sua pátria ancestral. Passagens de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós, entre outros, falam desse regresso. Do mesmo modo, no Novo Testamento, Jesus fala nos evangelhos de um tempo em que o povo judeu voltará a Jerusalém. A criação do Estado de Israel e os subsequentes conflitos e tratados de paz na região influenciaram consideravelmente o panorama político mundial. A tensão em torno de Jerusalém, uma cidade de enorme importância para várias religiões, só vem aumentar a complexidade da situação. O conflito israelo-palestiniano em curso, a geopolítica do Médio Oriente e o discurso internacional em torno destas questões, para alguns observadores estão todos ligados a profecias. A perspectiva de paz no Médio Oriente, por mais esquiva que possa parecer, também está profetizada nas Escrituras. Alguns interpretam a menção de um tratado de paz de 7 anos em Daniel 9, 27 como uma referência a um futuro acordo nesta região. O papel potencial de Israel na facilitação ou obstrução desta paz profetizada é um ponto de discussão e especulação. As suas ações e políticas são examinadas não só pelas suas implicações políticas imediatas, mas também pelo seu possível alinhamento com ou desvio das previsões proféticas. Além disso, o discurso em torno da reconstrução do Terceiro Templo, tal como foi abordado nos capítulos anteriores, está também profundamente ligado ao cenário político contemporâneo de Israel. O governo, as políticas e as relações internacionais da nação influenciam e são influenciados pelo impulso para a reconstrução do templo. A exploração do lugar do Israel moderno na política global, visto através da lente da profecia, oferece uma intrigante intersecção de religião, política e história. Como acontece com todos os temas deste gênero, as interpretações variam muito entre os diferentes sistemas de crenças, culturas e indivíduos. Os acontecimentos que se desenrolam em tempo real continuam a alimentar este diálogo fascinante e complexo sobre profecias e o potencial início do fim dos tempos.